O nome da pregação é Pecado Original. Obviamente eu vou explicar o que significa aí ao longo da pregação. O que significa pecado original. Vamos ler aí, Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Ele vai repetir isso aqui várias e várias vezes. O pecado entrou por meio de um só homem, mas ele diz ao mesmo tempo, todos pecaram. E isso aqui é fundamental para entender o que Paulo está falando. O pecado entrou por meio de um só homem, mas todos pecaram. Eu já vou explicar o que significa isso. Porque antes da lei, o pecado já estava no mundo. Mas quando não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram. Ou seja, é a lei que expõe a condição do homem. Então, o pecado não é levado em conta, porque é sem lei, porque é por meio da lei que conhecemos que somos pecadores, como Paulo vai dizer lá em Romanos 7. Eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse. Entretanto, mesmo sem a lei, Paulo diz, o mundo, mesmo antes de Moisés, foi condenado. As pessoas morreram, mesmo sem lei. Afinal de contas, eles tinham, em primeiro lugar, o testemunho da existência de Deus por meio da criação, como Paulo fala em Romanos 1, e eles também tinham o testemunho da consciência deles. Então, mesmo assim, mesmo sem a lei que foi dada por Moisés, o mundo foi condenado até a lei, porque o salário do pecado é a morte. Então, as pessoas morreram antes, mesmo que Moisés recebesse a lei de Deus. Verso 14. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Porque Adão teve uma lei ali. Deus disse para ele, não faça isso. Que é a figura daquele que havia de vir, que é Jesus, o segundo Adão. Mas a dádiva gratuita não é como no caso da transgressão. Porque se pela transgressão de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. O pecado de Adão trouxe injustiça para nós. A justiça de Jesus trouxe salvação para nós. É isso que ele está dizendo. De uma maneira muito mais poderosa do que aquilo que Adão fez de ruim. Deus fez algo muito maior. Verso 16. Também a dádiva não é como o caso da transgressão que veio por meio de um só que pecou, pois o juízo veio de uma só transgressão para a condenação, mas a dádiva gratuita veio de muitas transgressões para a justificação. Porque se a morte reinou pela transgressão de um só, repare como ele fala toda hora, a morte veio por meio de um só. Então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também por meio de um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. E obviamente aqui ele está falando de Jesus Cristo, da sua obra na cruz. A morte de Jesus Cristo na cruz foi um ato de justiça. E por meio desse ato de Jesus, de Deus, nós somos salvos. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão feitos justos. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse. Ou seja, a lei veio para mostrar ainda mais que o homem era pecador. Mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ok. Depois leia na sua casa, leia de novo, decore. Ainda que você não entenda, decore. É assim que você vai aprendendo. Primeiro você tem que decorar, absorver, para daí então entender. Quem é você? Quem é você como ser humano? Como que você é definido? A definição de quem você é fundamental. Por quê? Ora, se você é um pássaro, você pode voar. Se você é um peixe, você pode nadar. De acordo com a definição de quem você é, exigências serão feitas a você, promessas serão feitas a você. O que a Escritura declara é que o homem nasceu num estado de profunda corrupção. Ele é corrupto de uma maneira completa. Ele é depravado, totalmente depravado. Você nasceu num estado de corrupção total. E você recebeu isso de Adão.
a culpa e essa natureza maligna que é totalmente inclinada para o mal. Só sabe fazer o mal. Como diria Davi, desde o ventre de minha mãe, eu já sou pecador. Em pecado me concebeu minha mãe, diz Davi, não querendo com isso dizer que Davi havia adulterado, mas que Davi já nasce pecador, já nascia pecador. Jeremias declarou que o coração humano é desesperadamente corrupto. Paulo aqui mesmo em Romanos disse, não há um justo sequer. Todos pecaram sem exceção, são inclinados ao mal, sua mente pensa apenas o que é errado, seus pés se direcionam apenas no caminho incorreto. Esse é o estado do ser humano. Não há nele coisa boa, diz Isaías. Mente, corpo, alma, tudo em nós é corrupto. Sempre que a Bíblia fala de coração, muitas pessoas no Ocidente hoje, viciadas em emoções e sentimentalismo, pensam apenas em coração no sentido de emoção. O coração, na Bíblia, diz respeito ao seu eu, a totalidade do seu ser, inclui emoção, claro, mas é a totalidade do seu ser. A Bíblia então vai dizer que o homem, o seu coração, o coração do homem, ou seja, o homem de maneira completa, ele se corrompeu, ele caiu. É isso que a Escritura declara. O nome desse ensinamento que eu acabei de dar para vocês é conhecido na teologia como pecado original, cunhado aí por Agostinho. Não inventado por ele, apenas o termo inventado por ele, mas a doutrina está na Escritura. O significado, R.C. Sproul diz o seguinte, explicando o que é o pecado original. Não é o primeiro pecado, mas a consequência do pecado de Adão sobre toda a raça humana. E qual é a consequência? Um estado de depravação total que exige a condenação de Deus em relação ao homem. Somos malignos, somos condenados. Por quê? Porque Adão pecou. É isso que Romanos diz. Por meio de um só homem, a morte passou a todos os homens. Esta é a doutrina do pecado original. Você já nasce pecador, você não se torna pecador. Você já nasce condenado, você não se torna um condenado. Jean-Jacques Rousseau foi um dos grandes filósofos que influenciou a Revolução Francesa. É famosa a sua ideia, a sua definição do ser humano. O ser humano, ele é bom, ele nasce bom, dizia Rousseau, mas o meio o corrompe. A sociedade o corrompe. É claro que o argumento é tolo e facilmente refutado. Se todos nós nascemos bons, era de se supor então que a sociedade também fosse boa. Se a sociedade é ruim, quem corrompeu a sociedade? É claro então que a ideia dele, o homem nasce bom, mas o meio o corrompe, é falso, é uma falácia, Entretanto, as ideias de Rousseau, dentre elas a rejeição ao pecado original, moldou demais a Revolução Francesa e trouxe uma verdadeira revolução na sociedade, na educação, na maneira de enxergar todas as coisas. E foi um verdadeiro caos. Olha a importância dessa crença aqui, de que você nasceu corrupto, de que você já nasceu condenado, de que você, em essência, é completamente maligno. Não há nada de bom em você. Nada, nada, nada. Essa definição vai, por exemplo, em primeiro lugar, declarar que você precisa de um Salvador, não apenas de instrução. Você precisa de salvação. Ora, se você fosse bom por si só, você não precisaria de um Messias que viesse para salvá-lo. Se você fosse bom em si mesmo, você mesmo poderia encontrar o caminho. Mas a Bíblia diz que você é completamente corrupto e inclinado apenas para o caminho do mal. Se você também é bom, você não precisa de cadeia, o ser humano não precisa de autoridade, não precisa de disciplina. Não é necessário. Por que nós falamos em disciplina? Por que eles rejeitam a ideia de disciplina bíblica? Ora, porque tem uma concepção diferente do homem, diferente da nossa. Nós acreditamos que somos malignos, então precisamos de disciplina, precisamos de repreensão. Se somos malignos, o homem ele não tem capacidade de se salvar, ele não tem nem mesmo, minimamente, a capacidade de ajudar a Deus. De ajudar a Deus. Ou seja, há muitas concepções no meio cristão, erradas, de que Deus fez 99% do trabalho, mas você entra com 1% do trabalho na obra de salvação.
O problema é que você é corrupto em 100%. Não há 1% do seu ser que queira a Deus, que consiga fazer o que Deus exigiu. A salvação, por isso, diante do fato de que você é completamente depravado, a salvação, então, tem que ser completamente uma obra que venha de Deus. Ou seja, a definição de quem você é, de como a Bíblia define você, vai explicar também como Deus nos salva. E nós cremos, então, que Deus nos salvou de maneira completa. Foi uma obra que veio totalmente dele. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Não há quem busque a Deus, não fostes vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros. Pela graça sois salvos mediante a fé, e esta fé não é de vocês, vem de mim. Somos salvos de graça, mas até o meio de recebermos essa graça, que é a fé, diz Paulo, foi Deus que deu a você. Qualquer cristão vai concordar que é Deus que salva. Mas nós, calvinistas, por conta justamente do entendimento desta doutrina da depravação total, do pecado original, de que o homem é completamente corrupto, nós acreditamos que o homem está perdido e nem mesmo consegue estender a mão por si mesmo. Nem mesmo estender as mãos para Deus ele pode, por si mesmo. É assim que nós acreditamos que a Escritura ensina. Não há um que erga a mão e busque a Deus, disse Paulo. Nenhum sequer, sem exceção. Ou seja, essa doutrina implica em como você cria os seus filhos. Essa doutrina de que você é corrupto justifica a ideia de ter autoridade. A autoridade veio para punir o mal, diz Paulo. Essa doutrina explica muitas coisas. Então vamos lá. Primeiro, a nossa culpa veio de Adão. Nascemos culpados e pecadores por conta de Adão. Olha que coisa, eu vou ensinar sobre lógica no nosso curso de homeschooling, que eu vou dar aqui para vocês, e para o pessoal de casa online. Eu vou falar sobre lógica. Eu vou tentar mostrar que Deus nos dotou de razão para pensarmos de maneira lógica. Lógica é a ciência de pensar de maneira correta, do pensamento correto, a ciência do pensamento correto. Mas você pensa que é simples? Por exemplo, um bom exemplo para mostrar como que nós fomos dotados com lógica. Se eu jogo uma moeda, a moeda cai e cai com cara para cima. Sem você saber o que há de baixo, você vai dizer é coroa. É uma dedução lógica. É lógica. Você usa lógica também em casa, ainda que você nunca tenha estudado. Estou eu e a Isabela na minha casa, e minha filha Isabela. Eu acabei de colocar um Yakult na geladeira. E então, passa algum tempo, não tem mais Yakult lá. Eu não tomei, ninguém entrou. Eu pergunto para ela, ela diz, não fui eu. O que acontece? Como eu suponho que foi ela? E se ela falar assim, não, mas foi o gatinho. Gatos não andam, gatos não têm capacidade cognitiva para abrir uma geladeira. Se não fui eu, só tem ela, ainda que eu não tenha visto. Do outro lado, só pode ser coroa. Dedução lógica. E eu vou ensinar para vocês como que o pensamento lógico é extremamente óbvio. Mas por que as pessoas não pensam de maneira lógica? Porque o pecado cegou você. Se você aprende a vida inteira que a grama é rosa, você acha mesmo que simplesmente mostrando 3 princípios de que a grama é verde e mostrar isso, provar isso a você, você acha que só isso é o bastante? Não é. Você precisa de um milagre. Aqui, por exemplo, eu vou dizer para você isso mesmo. Você nasceu condenado por causa de Adão. E muitos homens ficam indignados. Não, mas não pode. Cristãos. Não, mas não é isso que o texto quer dizer. É assim. 8 vezes aqui. 8 vezes Paulo diz. Por meio de um só homem, o pecado veio sobre todos. Por meio de um só homem, a morte reinou sobre todos. 8 vezes. Para não haver dúvidas.
Mesmo assim, crentes leem esse texto e rejeitam a doutrina do pecado original, de que nós já nascemos malignos. O verso 1, ele dá um resumo de tudo, do que ele vai apenas repetir e repetir e repetir aqui. 8 vezes. Mas o verso 12, já é um resumo do que ele quer dizer. Olha lá. Assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos. Está difícil o texto? Não está difícil. É isso. O pecado entrou por meio de Adão, e por conta de Adão, todos morreram. As pessoas não aceitam isso, é diferente. Mas está aqui. Vejamos essa ideia de que nós fomos culpados pelo pecado de Adão na Escritura e na própria experiência humana. Como que nós colhemos o que outros plantam? Êxodo. Não adorarás e nem lhe darás culto, falando dos ídolos. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Esse é um outro texto para falar como que nós colhemos o que outros plantam. Mas vejamos a experiência humana. A experiência humana é muito facilmente perceptível a doutrina de que nós colhemos o que outros plantam. Se o seu pai acumulou, você colheu. Se o seu pai endividou, você colheu isso também. Você nunca fez contrato lá? Algum tipo de contrato? Aí fica lá. Se você é casado, você tem filho, seus filhos é só minha dívida, caso você não pague. É assim. Jesus falou sobre os apóstolos. Olha, outros plantaram e vocês estão colhendo. Davi honrou Mefibosete não por conta de Mefibosete, mas por conta do pai dele. O pai dele era bom. Ele não conhecia Mefibosete, mas ele conhecia o pai dele. A própria doutrina da justificação pela fé, ela só faz sentido se você colocá-la ao lado da doutrina do pecado original. O que é a doutrina do pecado original? Eu recebi injustiça de outro. Eu não fiz nada. Outro fez e eu recebi. Eu recebi a injustiça dele. O que é a justificação pela fé? Eu não fiz nada. Jesus Cristo fez. E eu recebi a justiça dele. Me parece justo. Me parece muito justo. Muito e muito justo. Uma das grandes evidências de que o homem nasce condenado é a morte de crianças. O salário do pecado é a morte. Onde não há pecado, não há morte. É por isso que viveremos eternamente, não vamos morrer. Quando Jesus Cristo voltar, ressuscitar os nossos corpos, nós não vamos morrer, porque o pecado será resolvido de uma vez por todas. Não haverá mais morte, por isso haverá vida eterna. O salário do pecado é a morte. Como crianças morrem, se elas não têm pecado? Elas morrem por conta do pecado de Adão. A culpa de Adão é transferida a elas. Elas não fizeram nada. Um bebezinho que nasce e já morre logo em seguida. Ele não fez nada ainda. A culpa de Adão está sobre eles. O termo aqui mais correto seria: foi imputado. Imputado. É como se nós estivéssemos em Adão. Nós estávamos em Adão. Essa é a figura. Tudo que Adão fez, tudo que Adão realizou, seria imputado à raça humana. Esse foi o tratado, esse foi o acordo entre Deus e o homem. Pense bem no que você vai fazer, porque o que você fizer terá resultados na vida de toda a raça humana. Segundo, o homem peca porque é pecador. O ser humano não é pecador porque peca. O ser humano peca porque é pecador. Assim como um cachorro não se torna cachorro ao latir, ele late porque é cachorro. Um cachorro, ele não recebe a sua natureza ao começar a ter atitudes de cachorro. É o contrário. É justamente porque ele tem uma natureza de cachorro que ele faz o que ele faz. E não importa se o cachorro ele tem pedigree ou ele é um vira-lata. Cachorros bem treinados continuam sendo cachorros. Há muitos homens bem treinados. Exteriormente, eles parecem se comportar muito bem. Exteriormente, parecem que são crentes. Eles parecem. Mas Paulo diz que sem Deus
sem Cristo, se o homem não nascer de novo, o Espírito Santo não residir nele, nenhum homem sem Deus pode agradar a Deus, diz Paulo em Romanos 8:8. A carne não pode agradar a Deus. O homem que nasceu apenas de sua mãe, não nasceu do espírito de sua mãe, que é carne. O homem que nasceu apenas de sua mãe, que é carne, não pode agradar a Deus, porque ele não tem em si a capacidade para isso. Ele não tem o Espírito Santo, que primeiro transforma seu coração quebrado, seu coração caído, seu coração de pedra, e o capacita a viver a vida de Deus. O homem caído, ele é apenas exteriormente bom. Exteriormente. Como Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 13, o homem sem Deus, dar os seus bens aos pobres e não ter amor. Ele pode até mesmo entregar o próprio corpo para ser queimado e não ter amor. É porque ele faz tudo isso, essas coisas boas, com motivações ruins. Por amor ao seu próprio nome, para ter o seu nome engravado em algum lugar, pela sua própria glória. É assim que Paulo define toda a raça humana. Nenhum homem pode fazer o bem por si mesmo. Por isso, ele é condenado. O que começa com Adão se concretiza a cada dia. O pecado de Adão trouxe morte a todos, mas não foi apenas a transgressão de um que matou a todos, foram várias e várias e várias transgressões. Isso aqui é fundamental para explicar o seguinte: se houvesse apenas um homem capaz de fazer o bem, um homem apenas, não seria necessário a crucificação. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo seria inútil. Por quê? Por quê? Isso é lógica. Se houvesse um só homem que cumprisse toda a lei, isso seria então um diagnóstico simples. Qualquer outro homem também poderia cumprir a lei. Se houvesse apenas um que tivesse cumprido. Por isso Paulo é insistente em dizer: não há um justo sequer, todos se extraviaram, não há um que fez o bem. Não há um, não há um, não há um. É por isso que Jesus Cristo se tornou homem. É por isso. Porque nenhum homem pôde se salvar e salvar o resto da humanidade. Terceiro e último princípio. O que recebemos em Cristo é maior do que aquilo que recebemos em Adão. É o que Paulo vai dizer aqui várias e várias vezes. Mas a dádiva, verso 15, não é como o caso da transgressão, porque se pela transgressão de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Então ele fala do que Adão fez, e aí fala do que Jesus fez. E aí ele fala assim, muito mais. O que Jesus fez é muito, muito maior. Muito maior. De Adão, recebemos a morte. De Cristo, recebemos a vida. De Adão, recebemos a injustiça. De Cristo, recebemos a justiça. Se o pecado teve o poder, teve tanta força de trazer tanta desgraça, e a força de Jesus? É o que ele declara no verso 17. Porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem da transbordante suficiência, da graça e da dádiva da justiça, reinarão muito mais. Ou seja, se o que Adão fez trouxe isso, trouxe esses resultados, muito mais resultados hão de trazer os feitos de Jesus Cristo. Ele está comparando. O nosso Adão é infinitamente maior do que o primeiro Adão. O que Jesus fez por nós é infinitamente maior do que Adão trouxe de desgraça. Os feitos de justiça de Jesus Cristo superam em muito os atos de injustiça de Adão. Essa é a ideia. O nosso Senhor nos pegou naquele estado da parábola do bom samaritano, lembra? Eu sei que o foco da parábola é a ideia de demonstrar quem é o próximo. Mas, de qualquer maneira, aquele samaritano, aquele rapaz que cai e é ajudado pelo samaritano, é claro, ele é uma figura assim de nós, seres humanos. Lembra da parábola? Um rapaz estava indo, seguindo o seu caminho, e aí o judeu, e ele foi assaltado no caminho. E ele foi deixado à beira do caminho semi-morto. Então, um samaritano veio e o levou dali. Colocou em seu cavalo, tratou dele, chegou na hospedaria, deu dinheiro para que ele fosse sustentado. Eu sei, o foco da parábola não é isso, eu não estou querendo pegar aqui a parábola e transformar em algo que não é.
Mas é claro que pode ser sim um símbolo de nós, que nós estávamos completamente destruídos, nós não podíamos nos salvar, nós não podíamos nos levantar e falar, agora é comigo, eu só preciso de um empurrão. Não, não teve um empurrão ali. Não teve um empurrão. O homem estava semi-morto. Aquele que o ajudou, o samaritano, fez tudo por ele. Se ele estivesse entregue a si mesmo, aquele homem que foi assaltado e deixado ali, ele estaria morto. O que Jesus Cristo fez por nós foi simplesmente tudo. Por que ele fez tudo? Ora, porque nós fomos corrompidos de maneira completa, em todos os aspectos da nossa existência. Em todos os aspectos da nossa existência. Por isso, então, a necessidade de que Jesus viesse. De que Jesus viesse para intervir a nosso favor e fazer tudo para que fôssemos salvos. E é por isso que estamos aqui. E é por isso que estaremos com Cristo Jesus. Tudo isso aqui, Paulo está falando o tempo inteiro da nossa salvação. Ele ficou até agora expondo os nossos pecados, mostrando que nós pecamos, que nós fizemos o que era mal. E agora ele ainda explica a origem do porquê somos maus, é que nós nascemos com uma natureza maligna. Primeiro ele foi falando de nossos atos, e agora ele fala então da nossa natureza. E ele então diz, está vendo? Vocês são completamente perdidos. Não há esperança para vocês em si mesmos. Vocês acham mesmo que vocês poderiam se salvar? Vocês acham mesmo que vocês poderiam, por si mesmos, levantar e falar, deixa comigo, joga a bola para mim? Não é possível. Olhem para vocês mesmos, olhem para a humanidade. Veja se vocês encontram bondade em algum lugar. Sem exceção, os homens são malignos, até os homens de Deus. Veja o que esses homens fizeram. Grandes homens, o homem segundo o coração de Deus mentiu, matou e adulterou. O pai da fé foi incrédulo. Ezequias, que se converteu a Deus como ninguém, se ensoberbeceu. Até os homens convertidos a Cristo. Veja o que esses homens fizeram. Avaliem a existência. Olhem para o lado. Olhem para o espelho. Veja se há esperança em vocês. Não há. Porque vocês se corromperam de maneira completa. A não ser que exista um Deus que os salve de maneira completa, não há esperança para vocês. Se fosse necessário que vocês entrassem com 1%, para contribuir com a salvação de vocês, 100% de vocês iriam perecer, porque vocês são 100% pecadores. Sendo vocês 100% pecadores, somente um Deus que promete salvar vocês de maneira completa, somente um Deus que entra com 100%, é esperança real para mim e para você. E é isso que o Evangelho promete. É isso. Como em Apocalipse, vinde e bebei de graça. Todos quantos quiserem, apenas se aproximem. Por quê? Porque a salvação é totalmente de Deus. Totalmente, uma obra totalmente divina. E aí, o que eu e você precisamos sempre nos lembrar é, espera aí, Deus nos salvou. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. Nós éramos como aquele homem resgatado pelo samaritano, semi-mortos à beira do caminho, mortos à beira do caminho. Ele nos deu vida, Ele nos encontrou sendo nós ainda seus inimigos. Ele nos acolheu, Ele nos ama, nós somos o seu povo. E essa é uma outra doutrina bíblica que precisa ser enfatizada dia após dia. Deus não vai salvar todos, nunca prometeu salvar todos. Tanto é, isso é tão claro de que Deus prometeu salvar o seu povo, isso é tão claro, que os judeus, eles interpretaram isso de maneira errada. Deus vai salvar o seu povo. E eles achavam que apenas eles eram o povo de Deus. Tanto é que quando os apóstolos começam a pregar e gentios começam a se converter, os próprios apóstolos pedem de Pedro, Pedro, dê-nos uma resposta. Você entrou em casa de gentios, está vendo? Por que eles acreditavam de maneira errada nisso? Porque Deus no Antigo Testamento havia dito que viria para salvar o seu povo. E só o seu povo. E eles achavam que apenas eles eram o povo. Mas lá no Antigo Testamento já havia profecia de que o povo de Deus não estava restrito apenas aos judeus, mas que o Evangelho seria difundido em todo o mundo e que Deus iria salvar pessoas de todo o mundo para fazer o seu povo transformar na sua igreja. Eles interpretaram de maneira errônea? Interpretaram. Mas interpretaram de maneira errônea ao achar que apenas eles eram povo.
Mas o texto, em todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento também declara: eu vim para salvar apenas os meus, o meu povo. Eu morri pelas minhas ovelhas, disse Jesus. Nós somos o povo. Nós somos aqueles que creem no nome do Senhor. Olha, eu leio de tudo que você imaginar, de tudo mesmo. Leio bastante dos gregos. É engraçado, sim, eles tiveram grandes contribuições em relação ao Ocidente, mas você sabe como Paulo descreve os gregos, incluindo Sócrates, Platão e Aristóteles? Ele diz assim, que antes de Jesus vir, todos os homens gentios estavam nas trevas. Todos. Ele não está dizendo que eles não tinham nem o mínimo de conhecimento sobre algum aspecto da realidade, não é isso que ele está dizendo? Óbvio. Mas principalmente o conhecimento da salvação, eles não tinham. O conhecimento das coisas de Deus, não possuíam. Eles viam uma sombra de que Deus existia, Aristóteles acreditava em Deus, Platão também, mas não o Deus bíblico. Eles sabiam que era inconcebível a ideia de que o mundo veio do nada. Sabiam. Mas eles não enxergaram. Por isso Paulo diz, ignorância. Estavam na ignorância. Graças te dou, Pai, porque o Senhor ocultou estas coisas aos sábios e instruídos e revelou aos pequeninos. É assim que a Bíblia nos descreve. Nós somos o povo de Deus. Nós estávamos condenados. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. Mas Deus, em sua infinita graça, nos redimiu e nos salvou. Quando nós falamos dessas coisas, algumas pessoas ficam muito bravas, ficam chateadas ao ouvir que nós nascemos com culpa, que, poxa, mas como assim? Eu não fiz nada e já nasci culpado? Eu não sei se é porque eu tenho tanta certeza, como Romanos diz, que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Eu não fico chateado, porque eu tenho convicção de que eu recebi a justiça de Cristo. Então, e se a justiça de Cristo é muito maior do que a condenação que Adão me deu, eu não fico desconfortável. Eu também não fico desconfortável em falar sobre a doutrina da predestinação, porque eu creio que eu sou escolhido, então, por que ficaria? Por que ficaria bravo? Como assim? Deus não pode predestinar? Eu vou reclamar? Eu fui predestinado, ué. Reclamar do quê? Talvez é justamente porque eles não são, é que eles ficam bravos, não é? Mas é isso. Nós fomos amados por Deus. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. E todas as coisas que estão acontecendo hoje na nossa existência, de alguma maneira, estão contribuindo para isso. Seus filhos, seu emprego, seus sofrimentos, suas humilhações, tudo isso. Para encerrar, muitas vezes eu penso, puxa vida, se eu falar alguma besteira e daqui a pouco alguém vai me humilhar aí, não é? Na internet. Faz parte se acontecer um dia. Faz parte. E eu sei que de alguma maneira Deus também vai usar. Ontem, talvez eu acertei, amanhã eu posso errar. Mas eu sei que tudo Deus vai usar. Tudo na minha vida, cada evento, cada circunstância, até os sofrimentos e as humilhações. De alguma maneira, é o Senhor me moldando, me quebrantando, para que eu esteja pronto para aquele dia. O dia em que eu irei me encontrar com meu Salvador, com meu Redentor, com meu Criador. Nós nascemos para Ele. É isso que este texto quer nos dizer. Não havia nada de bom em nós. Nós éramos totalmente culpados, corrompidos. Mas e daí? Recebemos muito mais de Jesus, sem merecer, sem ter feito nada. Recebemos a culpa de Adão, mas recebemos muito mais de Jesus. A justiça que nos permite olhar a face de Deus. Vamos ficar de pé?